Estamos de volta, hoje conversando com Flávio Gonzalez, executivo de negócios sociais do Instituto Jô Clemente. Flávio, você citou agora há pouco no primeiro bloco sobre a questão do que vocês trouxeram o teste do pezinho. Vocês foram os pioneiros, vocês que trouxeram o teste do pezinho para o Brasil. Perfeito. Qual a importância desse teste e como ele é feito? Bom, o teste do pezinho, nós trouxemos essa metodologia para o Brasil na década de 70 e depois trabalhamos incansavelmente para que ele se tornasse obrigatório, né? Justamente porque é o teste que todo recém-nascido hoje faz na maternidade. Muitas pessoas não sabem, a coleta é feita lá, um furinho no pezinho do... Tem mãe que nem sabe que foi feito. Às vezes não sabe até que foi feito, mas não sabe que foi feito depois que foi feito pelo Instituto Jô Clemente. Não sabe por que foi feito. Exatamente. Isso já é, felizmente, né, no melhor sentido da palavra, isso é uma coisa que já está tão incorporado nos nossos procedimentos, né, de saúde, que hoje já fazem parte da vida das pessoas. Mas aquele furinho ali, ele nos permite, né, através de uma tecnologia muito avançada, né, nos permite identificar uma série de patologias ou tendências a patologias. Quer dizer, coisas futuras. Coisas futuras e coisas também presentes, né? Hoje, o teste obrigatório, né, ele abarca seis patologias, né, mas nós temos tecnologia hoje para 50, né? Nós conseguimos oferecer... O mesmo teste do pezinho. O mesmo teste do pezinho, mas expandindo a possibilidade de você identificar entre até 50 patologias. Hoje nós temos, na rede particular, por exemplo, nós temos o que nós chamamos de teste expandido, né? Que é o que nós trabalhamos sempre, né, junto ao poder público, porque essa questão do teste, ele é muito importante na prevenção e mesmo no tratamento, né? Você vê, por exemplo, nós temos a questão da fenilcetonúria, né? É algo que você identifica no teste, né? E se você simplesmente fizer um controle alimentar, né, com produtos especiais que nós também desenvolvemos hoje no Instituto Jô Clemente, né, que é a nossa Divina Dieta, que nós chamamos, você evita que a pessoa venha a ter a deficiência intelectual, né? Se você não sabe que você tem esse componente, você vai alimentar a criança normalmente e a própria alimentação vai levar à deficiência. Você é danado, você respondeu a outra pergunta que eu ia fazer. Quer dizer, o teste do pezinho simplesmente faz com que você cure antecipadamente, ou seja, evite que uma doença venha a aparecer ou dê um tratamento adequado porque aquela doença pode não ter os efeitos tão nocivos quanto poderiam ter se não fosse tratado antes. Perfeitamente. Ela pode evitar e pode diminuir a intensidade do problema. Exatamente. E também quando já existe, né, a detecção precoce também da deficiência intelectual, ela permite que você faça, por exemplo, um trabalho que nós fazemos, que é muito importante, que é a estimulação precoce, né, ou alguns chamam de intervenção precoce, que é uma metodologia que também nós que trouxemos lá atrás para o Brasil, que na verdade esse nome precoce é porque você estimula a pessoa para diminuir o atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, né? Quando a gente não usa mais essa expressão, mas nos manuais de medicina ainda aparece a palavra retardo, né? Ou seja, a pessoa ela tem um atraso no desenvolvimento. Quanto mais antecipadamente você diagnosticar a questão da deficiência, você consegue fazer um trabalho e diminuir esse atraso. E antigamente, rapaz, a gente deixava de fazer uma coisa, a mãe, a primeira coisa que falava é seu retardado. Exatamente. Sim, você sabe, Roberto, que eu falo muito do estigma em torno da pessoa com deficiência intelectual, especificamente, né? Eu sempre falo isso para as pessoas, do quanto é curioso que a maior parte dos nomes que historicamente se referiram à deficiência intelectual se tornam ofensas, né? O retardado, né? O débil mental, né? O mongoloide, que era o antigo mongolismo, né? Que era o termo aplicado à pessoa com síndrome de Down, por uma analogia com a população da Mongólia, pelo tipo físico. Então ficou esse nome. Poucas pessoas sabem disso. Poucas pessoas sabem disso. Agora, quando a primeira vez que foi usado esse termo, não tinha essa conotação que tem hoje. Pejorativa. Você é obrigado a deixar de usar os termos que são técnicos, às vezes científicos, porque eles ganham uma conotação pejorativa. E é curioso que isso acontece especificamente com a deficiência intelectual. Então você veja que nós lutamos contra um estigma que é muito forte, né?
A própria palavra, né, você falou de coisas que muita gente não sabe, né, a própria palavra cretino, que a gente acaba usando também muito como ofensa, né, ela vem de uma patologia que era muito comum na Europa, que é o cretinismo, que, entre outras coisas, trazia deficiência intelectual. E por que tem esse nome? Porque lá na Idade Média, quem acabava dando algum apoio para essas pessoas eram os mosteiros. Então, essas pessoas começaram a ser conhecidas pejorativamente como os cristãos, né? Cretien, né? E daí que vem, na verdade, a palavra cretino é uma corruptela de cristão. Então, você veja que nós lutamos contra um estigma que atravessa os séculos, né? E nós ainda continuamos lutando. Não é uma coisa ruim, o pessoal gosta. Sim, sim. O processo diagnóstico da deficiência intelectual, ela é muito complexa, certo? É difícil você detectar isso. Você acha que nós temos avanços tecnológicos, estamos avançando nessa direção, a ponto de diagnosticar bem antes, já colocando antes do teste do pezinho, ou mesmo chegar às curas? Você acha que nós temos avanço tecnológico nesse sentido? O que você consegue, né, como esse exemplo que eu dei da fenilcetonúria, é fazer algo preventivo, né? Em relação, o que acontece? Você tem alguns quadros que sempre que você fala da deficiência intelectual ou até de deficiências em geral, a gente divide as causas em 3 grupos, né? Causas pré-natais são justamente essas questões genéticas, né? As causas perinatais, que é aquelas que ocorrem às vezes no momento do parto, né? Como a paralisia cerebral, por exemplo? A paralisia cerebral, né? Que vem da anóxia. Falta de oxigenação no cérebro no parto. Exatamente. E você tem causas pós-natais. O que acontece? Principalmente as causas pré-natais, cuja maior parte são de origem genética, claro que nós avançamos muito, né? Hoje, por exemplo, no Instituto Joclemente mesmo, nós temos geneticistas, né? Você consegue, por exemplo, hoje todo mundo sabe que a síndrome de Down, ela é lá a trissomia do cromossomo 21, né? Assim como nós temos outras alterações cromossômicas que levam a uma deficiência, né? Então, ou seja, no futuro o pessoal vai entrar lá na genética do pai e da mãe e falar assim, esse cromossomo 21 não vai ser tri. Pode ser, pode ser. Existem estudos muito avançados, né, que buscam isso, né? Claro que aí entra uma outra questão, né? Questão ética. Exatamente, né? Porque aí fica uma pergunta que ela pode parecer estranha até para o nosso telespectador, né? Nós queremos um mundo sem pessoas com síndrome de Down. Nós queremos um mundo de todas as pessoas iguaizinhas. Exatamente. Eu diria que muitas chato. Pessoas diriam que não querem, né? Sim, assim como eu conheço muitos pais que têm filhos, por exemplo, com síndrome de Down, que falam, se eu pudesse escolher, eu não escolheria que ele não tivesse, né? Porque cada vez mais a gente tem que trabalhar. Claro, a medicina, ela sempre vai perseguir a prevenção e a perfeição. Cura, né? A perfeição, né? Provavelmente nós nunca atingiremos, né? Mas essa busca é do ser humano, né? Agora, você tem causas, uma série de causas, por exemplo, pós-natais, que, na verdade, são ambientais. Por exemplo, existe uma correlação entre pobreza e deficiência intelectual. Onde existe mais pobreza, mais vulnerabilidade social, existe mais deficiência em geral e mais deficiência intelectual. Por causa até do consumo alimentar. Como é que o Instituto Joclemente tem trabalhado na educação inclusiva? Bom, nós trabalhamos justamente na perspectiva inegociável da educação inclusiva. Nós acreditamos, temos uma convicção plena de que todas as pessoas devem estar no ensino regular e nós trabalhamos com o atendimento educacional especializado, né, que trabalha no contraturno da escola, né, tentando desenvolver habilidades para que a pessoa consiga acompanhar bem o ensino regular, né? Na verdade, o nosso trabalho hoje, inclusive a gente tem uma busca, a gente já em alguns momentos conversou com a Secretaria de Educação, ainda não conseguimos isso, porque hoje o que acontece, a criança vai no contraturno da escola, ela vai para o Instituto Joclemente receber esse apoio educacional especializado. O nosso desejo é que a gente pudesse fazer isso dentro das próprias escolas, porque nós entendemos cada vez mais, e eu acho que isso mudou muito, né? Você conhece, Roberto, lá o Instituto Joclemente, a nossa sede ali é um quarteirão, né, que
uma construção de uma vida, né, desse grupo que fundou o Instituto Jô Clemente, mas cada vez mais hoje nós pensamos que menos as pessoas têm que estar fisicamente conosco e nós, muito mais, nós temos que estar com as pessoas nos lugares. Okay. Então, nós entendemos que o papel do Instituto Jô Clemente é estar nas escolas, é estar no trabalho, é estar nos conselhos, para que a gente esteja junto com a pessoa e nunca numa perspectiva de segregação, né? Nós passamos por momentos de educação especial, escola especial, que inclusive existem movimentos da sociedade que querem isso de volta, né? Okay. Por uma série de razões, mas nós entendemos que isso, você segrega a pessoa, nós não concordamos. Vocês, o Instituto Jô Clemente tem uma forte atuação dentro da primeira delegacia de São Paulo, não sei se do Brasil, primeira delegacia voltada à pessoa com deficiência. Como é que vocês atuam lá dentro? Perfeito. Nós fazemos, nós na verdade fazemos a operação ali, o atendimento técnico, né, desse programa incrível, né, que é de um programa do governo do estado de São Paulo, que é a primeira delegacia da pessoa com deficiência, né, a primeira mesmo do Brasil, e temos uma perspectiva agora, né, essa pandemia atrapalhou um pouco, né, mas temos uma perspectiva de expandir esse trabalho, porque nós temos uma área, né, de atendimento no Instituto Jô Clemente, né, a defesa e garantia de direitos e tudo mais, onde nós também recebemos muitas denúncias. Historicamente, isso não é de hoje, porque a pessoa com deficiência intelectual ela tem uma vulnerabilidade. Muito. Então, nós recebemos denúncias de abusos sexuais, de maus tratos, enfim, uma série de coisas. Isso ao longo dos anos, nós... Então, vocês dão um apoio técnico para a delegacia, na verdade, não jurídico. Na verdade, nós fazemos todo o atendimento, né? Quer dizer, tudo... Até mesmo dos agressores. Sim, se for necessário, sim. Né? Porque cabe aí também muitas vezes um trabalho orientativo, né? De chamar essas pessoas. Sim. Claro que aí tem uma interface com a justiça, né? Enfim, porque quando, por exemplo, quando qualquer violência de direito contra vulneráveis são crimes que chegam ao Ministério Público. Ou seja, eles estão bem aparados. Sim, as pessoas elas chegam para fazer a denúncia, mas recebem um apoio, um atendimento. Né? Não é só sentar ali do lado do escrivão, faz a denúncia e tchau. Não, nós temos um apoio psicológico. Fica uma coisa muito fria, né? Exatamente. Como é que vocês estão atuando no envelhecimento da pessoa com deficiência intelectual? Bom, a questão do envelhecimento, qual a grande questão em relação à deficiência intelectual? É que muitas vezes a pessoa tem um envelhecimento precoce, principalmente dependendo do quadro que a pessoa tem, se for uma síndrome. Então, todo o trabalho de apoio ao envelhecimento, na verdade, é de você fazer um trabalho para que a pessoa não perca aquilo que ela adquiriu ao longo da vida, né? As funcionalidades que ela adquiriu. Porque todo o trabalho com a pessoa com deficiência intelectual e com as pessoas com deficiência em geral, ele é focado na autonomia. Então, você trabalha desde pequeno, né, para que a pessoa tenha o máximo de independência possível. E depois, com o envelhecimento precoce, a tendência é que a pessoa vá perdendo funcionalidade, como todos nós vamos perdendo ao longo da vida. Né? E aí o nosso trabalho, né, com fonoaudiologia, fisioterapia, psicologia, é justamente evitar que a pessoa perca suas funcionalidades. Perca, inclusive, o entusiasmo, né? Sim, também isso, também é motivação. E nós lidamos com um fenômeno, nós estávamos falando da evolução da ciência, né? Você sabe que, por exemplo, a expectativa de vida hoje de uma pessoa com síndrome de Down... Muito maior. Ela é muito próxima da vida de qualquer pessoa, né? A longevidade é uma realidade hoje, que não existia no tempo da Dona Jo, lá da Fundação, por exemplo. O Zequinha já é falecido, né? Então, hoje você vive com essa questão, porém ela também traz desafios. Ok. Né? Flávio, o nosso tempo é curto, né? Ah, sim. Então eu queria que, se as pessoas tiverem mais perguntas, mais questionamentos ou uma curiosidade maior sobre o Instituto Jô Clemente, como é que ele faz para entrar em contato com vocês? Bom, nós temos o nosso telefone central, né, que é o 50 80 7000, né, 11, né, aqui em São Paulo, né, então 011 50 80 7000, e temos nosso site www.ijc.org.br, www.ijc.org.br. Estamos sempre à disposição, principalmente, claro, das pessoas com deficiência e suas famílias, da comunidade científica, escolas, empresas. Quer informação segura?
vai lá. Procura com a gente. Obrigado, Flávio, por você estar Muito aqui. obrigado, Obrigado pelo prazer. trabalho do Instituto. Obrigado por tudo que vocês têm feito pela sociedade. Nós é que agradecemos mais essa oportunidade, Roberto. Muito obrigado. E obrigado a você que nos acompanhou. Se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP ou um dos nossos canais nas mídias sociais. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo.